Vou começar com você, viu, Pedro? Ontem estava programado, né, o telecast do jogo Bahia e Fluminense, mas o jogo acabou muito tarde, né? Enfim, trabalhadores como somos, né? Temos que acordar cedo, né? Então ficaria um pouco inviável, mas vamos agora sim falar, destrinchar nessa vitória, esse triunfo do Bahia para cima do atual campeão da Libertadores, hein? Um triunfo relevante que dá uma aliviada, né, no Rogério Ceni ali. Se perdesse ontem, a pressão ia aumentar bastante, né? Conseguiu essa virada muito graças ao Cauli, que jogou demais. E aí, Pedrão, Boa sua noite. análise dessa parte? Boa noite, Fábio. Boa noite, Arthur. Pedrão aí na retaguarda, todo mundo tá ligado. Rapaz, ontem eu saí da Fonte Nova, o jogo terminou exatamente meia-noite e 29. Saí correndo para fazer o programa, não tinha visto a mensagem que tinha sido cancelada. Aí cheguei em casa rapidinho, antes de 1 hora da manhã eu estava em casa, sei lá, umas meia-noite e 45, meia-noite e 50, estava por aqui. Ajeitei tudo. Quando eu abri o celular, falei, pô, o programa é cancelado. Já tinha tempo, né? Tinha sido cancelado. Logo que o jogo foi paralisado, o pessoal já colocou ali que a gente não teria o programa. Mas foi melhor mesmo, porque senão ia acabar muito tarde. Não ia dar, não. Dia bem atípico ontem, de Fonte Nova. Eu tava lá, confesso que não me lembro, assim, de ter estado em nenhum outro jogo paralisado, ao menos pela chuva. Já tive outras paralisações por outros motivos, né? Mas assim, por chuva e com aquele risco de não ter mais jogo, acho que foi a primeira vez. E um jogo que começou muito ruim para o Bahia. Aliás, assim, indo até para antes do jogo, né? O clima já não era muito bom, porque o Bahia vinha da perda do título baiano, vinha de derrota na estreia pro Inter, e já existia, como o Fábio bem falou aí, uma pressão muito grande, né, em Ceni, um clima péssimo, sem dúvida nenhuma. O pior momento de Ceni desde que ele chegou ao Bahia. Até porque a perda do título baiano acabou ficando muito no colo dele, então o clima entre torcida e treinador não é dos melhores. E, de fato, uma derrota ontem, você largar o Campeonato Brasileiro com 2 derrotas, além de muito ruim em termos de tabela, seria muito ruim também em termos de clima, né? Ia piorar drasticamente essa situação de Ceni, que eu acho que se você vai cair, ele não ia cair, porque a gente conhece a metodologia do grupo que está à frente do Bahia atualmente, mas a pressão, ela tem o poder de piorar e de levar o clima cada vez mais para o buraco, né? À medida em que você mantém um treinador durante muito tempo, como aconteceu com o Renato Paiva no ano passado, o clima ele vai se deteriorando e vai ficando um negócio cada vez mais insustentável. Então, o resultado, ganhar aquele jogo ontem era algo muito importante para o Bahia, não só pela tabela, mas principalmente pelo clima, né? Ainda mais considerando que tem Davi novamente agora, no fim de semana, e no Barradão. E o início do jogo foi muito ruim, porque o Bahia levou um gol ali logo aos 3 minutos, gol de Cano, uma falha absurda de Arias, que fez uma partida bem decepcionante ontem, diga-se de passagem, mas a gente vai falar das análises individuais daqui a pouco com o Campinho. E uma falha dele, o Fluminense acabou abrindo o placar muito cedo. No momento até achei que Marcos Felipe teria falhado também, acho que ele deu uma bola ali meio na fogueira, mas não é nada tão diferente do que o Bahia já faz. Aquela bola não foi uma bola exótica, não foi uma bola incomum para esse time do Bahia. Eu acho que a falha acabou caindo mais em áreas mesmo. E contra um time perigosíssimo, como você falou, atual campeão da Libertadores, um time muito bem treinado, trabalho já longo de Diniz. Então, o cenário que já era ruim antes do jogo, ele ficava terrível, né, naqueles minutos iniciais com aquele gol sofrido. E aí veio a chuva também, né? Além de você ter tomado gol, o gramado foi ficando cada vez pior, o gramado realmente sofreu muito, choveu muito aqui em Salvador, tem chovido muito em Salvador aqui nos últimos dias. E ontem não foi diferente, choveu durante boa parte da manhã, pela tarde também. E o jogo até que começou sem chuva, mas aos poucos, ali logo no início do jogo, começou a chover muito forte.
e o gramado Fonte Nova sentiu muito. Tava daquele jeito, polo aquático mesmo, tipo, aquele jogo que você não, a bola trava, que não tinha jeito de se praticar futebol. Mas ainda assim, mesmo antes da paralisação do jogo, eu acho que o Bahia começou a se impor mais. O jogo foi paralisado aos 16, 17 minutos de jogo, e já com o Bahia dominando as ações, com o volume ofensivo, teve uma chance claríssima ali, uma falta cruzada por Cauli, que, se não me engano, acho que foi Cuesta que cabeceou, e a bola ainda ficou ali na pequena área. Já foi uma primeira grande chance do Bahia, e no momento que o jogo foi paralisado, de fato o Bahia já estava ocupando muito mais o campo de ataque, mas não era só o Bahia, né? Era o Bahia e a chuva. Aliás, o campo de ataque do Bahia, principalmente no lado esquerdo, e eu acho que é onde estava mais prejudicado. E aí uma decisão acertada, eu acho, da arbitragem, de paralisar o jogo. Realmente não tinha condições. Confesso que em alguns momentos eu achei que o jogo não ia voltar, porque a chuva não parava, a situação do gramado só piorava. Mas aguardando, ficamos ali na Fonte Nova aguardando meia hora, depois mais 15 minutos. E aí, aos poucos, depois a partir ali da primeira vistoria do árbitro, depois de 30 minutos de paralisação, aí a chuva começou a dar uma trégua, começou a diminuir, o pessoal fez o serviço ali também no gramado, com os rodos. Eu não sei até que ponto é de fato importante, mas deu certo. E o gramado, de fato, a bola já estava rolando mais, já tinha condição de voltar a ter jogo. E aí voltamos com o Bahia novamente em cima do Fluminense, né? Tendo muito volume ofensivo, criando boas oportunidades. E o gol acabou saindo num escanteio cobrado por Cauli. E Caio Alexandre recebeu já fora da grande área. Meteu, aliás, um golaço, uma pintura. Os dois gols do Bahia foram belíssimos, né? E para mim, um gol merecido pelo que o Bahia vinha apresentando até então, com exceção dos 5 minutos iniciais. Esse jogo, o jogo de ontem, preciso fazer um recorte. Se a gente eliminar os 5 minutos iniciais ali, o jogo foi praticamente perfeito do Bahia. O Bahia foi muito bem, com exceção daquele iníciozinho. Então, o placar merecido, o Bahia pro intervalo, com o placar do empate, com o empate já conquistado, né? E com aquela necessidade ainda de fazer o placar. É claro que, por mais que o Bahia jogasse bem, ainda havia, né, aquela desconfiança, aquele risco, porque, primeiro, o Fluminense tem, tem um time muito interessante, né, que dispensa comentários, é um time perigoso. E mais do que isso, né, o Bahia, a fragilidade defensiva do Bahia já é conhecida há algum tempo, especialmente quando o jogo vai se aproximando do final, que o time vem cansando muito. Então, por mais que o Bahia tivesse se apresentado muito bem no primeiro tempo, havia ainda aquela desconfiança. E eu acho até que no segundo tempo o Bahia não voltou. O Bahia voltou, continuou bem, continuou melhor do que o Fluminense, mas já com menos intensidade do que no primeiro tempo. E obviamente que isso trazia também alguns riscos, né? Mas a verdade é que o Bahia pouco sofreu. Defensivamente, ontem o Bahia esteve muito bem. Aliás, os dois zagueiros fizeram partidas excepcionais. E eu diria que é claro que o resultado é extremamente importante e tal. A virada, se você conseguir sair atrás do placar e se recuperar, isso deve ser muito comemorado. Mas eu, particularmente, fiquei muito feliz assim, da atuação defensiva do Bahia. Claro, teve pequenos defeitos em alguns momentos. Nos minutos iniciais, isso ficou muito claro. Mas no decorrer do jogo, o Bahia teve muita segurança. Assim, não foi aquele Bahia frágil que a gente viu em tantos jogos. E isso, para mim, acho que é o ponto que a gente tem mais comemorar, assim, que mais me chamou a atenção do jogo de ontem, que eu espero que se mantenha aí no decorrer do brasileiro. Aí o Bahia acaba fazendo o segundo gol, um golaço, por sinal, de Cauli. Cauli que fez uma partida até mais discreta no primeiro tempo, depois apareceu mais. Ele, mesmo fazendo partidas discretas, às vezes em um lance ele consegue variar o jogo, né? E ontem no segundo tempo ele jogou bem e fez aquele golaço assim, merecido também. E um placar que, ao meu ver, foi muito justo. Se o Bahia não saísse vencedor do jogo ontem, o placar ele não
demonstraria o que foi a partida. Porque o Bahia foi muito superior ao meu ver, ao Fluminense. E esse é um ponto também a se destacar, né? Tinha muito tempo que o Bahia não fazia uma partida contra um adversário qualificado, né? E se apresentava bem. Vencia e se apresentava bem. Que o Bahia até venceu o Vitória na Fonte Nova pela Copa do Nordeste, mas não foi uma atuação boa do Bahia. O Bahia correu muitos riscos, mesmo com um jogador a mais. Então foi um placar que, por mais que tenha sido muito comemorado, mas você tinha um pé atrás ali porque a atuação não tinha sido tão boa. Talvez a última grande atuação do Bahia contra o adversário mais qualificado tenha sido lá no início da temporada ainda contra o Sport. Teve o CRB também, o Bahia venceu, o adversário qualificado contra o Ceará também, mas em termos de atuação, melhor tinha sido contra o Sport. E agora, essa do Fluminense, acho que voltou a mostrar assim, que o Bahia pode fazer um campeonato brasileiro um pouco mais tranquilo. Então, além do resultado muito positivo, fica também a boa atuação. Pedro, ontem, né, o Rogério Ceni fez algumas mudanças no time titular. Teve na zaga, o Cano foi para o banco, o Gabriel Xavier formou a dupla de zaga com o Cuesta. Também saiu o Estupiñán, né? No ataque, o Ademir foi colocado e também acho o Cauli, que foi reserva no jogo anterior, entrou no lugar do Rezende. Essa boa atuação passa muito por essas trocas também? Cara, assim, vou começar falando pela da zaga, tá? A entrada de Gabriel Xavier já deveria ter acontecido há muito tempo, né? Há muito tempo que a gente fala que Canu não poderia ser titular. Ainda mais você tendo uma peça interessante, uma peça que sempre corresponde quando entra em campo, que é Gabriel Xavier. Não tinha mais condição, não tinha mais clima para Canu. Não que eu acho que ele deva ser escanteado, tá? Eu acho que ele continua sendo um jogador importante e um reserva extremamente útil, mas não dava para ser titular mais. Não dava. E eu acho que ontem ficou comprovado, né, que Gabriel Xavier não pode mais sair do time. Eu, sinceramente, eu não vejo mais como Ceni voltar atrás. Seria uma surpresa terrível, assim, se no domingo ele me aparecesse com o Canu novamente. Eu acho que ficou muito claro ontem que a zaga titular do Bahia no momento com este Gabriel Xavier. E eu acho que essa tranquilidade defensiva que eu falei passa muito por isso, sim. Gabriel Xavier ontem no segundo tempo ganhou tudo. Ganhou tudo, assim, bola aérea, principalmente. Ele foi muito bem no jogo de ontem. E Cuesta também foi muito bem. Os dois zagueiros foram muito bem. Eu acho que na frente, eu acho que a gente vai continuar vendo muita mudança, assim, vai depender muito do estilo de adversário. E ontem, por exemplo, muita gente pensou que daria Biel, né? Porque Biel havia entrado no jogo contra o Inter e tinha feito uma boa partida, fez o gol. Muita gente acreditou que Biel poderia ser titular. Assim, acabou vindo com a Ademir, que fez uma boa partida. Mas eu não acho ainda que essa formação com a Ademir, Tassiano na frente, ela vai se manter, não sei nem se não vai vir. Eu acho que a gente ainda vai ver muitas mudanças por ali, assim como Cauli e Everton Ribeiro. Eu diria que muitas vezes no Campeonato Brasileiro a gente vai ver ou Cauli ou Everton Ribeiro ficando no banco e aí no segundo tempo, quando o banco entra para jogar. Ontem ele optou pela entrada dos dois, como aconteceu na maior parte da temporada até aqui, mas acho que a partir do brasileiro a gente vai ver menos isso, a gente já não viu no jogo contra o Inter, e também acho que vai ser algo que vai depender muito do adversário, do tipo de jogo que o Bahia espera. Muito bem. Cássio, quer dar uma pincelada aí nessa vitória, nesse triunfo do Bahia ontem? Importantíssimo, né? Boa noite, Fábio, Arthur, Pedro, todo mundo está aqui na live. Deu para assistir tanto o jogo do Bahia quanto do Fortaleza, né? Jogos foram separados. Esse do Bahia, como o Pedro falou, o Bahia mereceu a virada, construiu para isso. O Fluminense, quando estava 1-0, ele até teve uma chance de fazer 2-0, e quando o Bahia empata 1-1, teve uma chance de fazer 2-1. Mas aí eu acho que o segundo tempo foi inteiro do Bahia e realmente a vitória como foi construída e depois como foi mantida, porque acabou não tendo
tanto susto na reta final do jogo, do que cabe para ser um jogo da Série A, porque obviamente o adversário vai chegar, o adversário tem qualidade para isso, um time que campeão da Libertadores no último ano, mas o Fluminense não fez uma boa partida, inclusive com parte dos tricolores, eu vi na timeline, já reclamando em relação a esse início de que o jogo ele é mais, na ótica do Fluminense, mais uma continuação do Fluminense do que um acidente em Salvador. Então, assim, até para o próprio torcedor do Fluminense, uma parte dele até entender o resultado como algo que o Fluminense já vem sendo. O Fluminense não vem conseguindo ter, apesar de ter tido mais posse de bola, 61%, mas não foi uma posse de bola de envolvimento. O Bahia teve mais finalizações, tanto entre certas e erradas, quanto só aquelas no gol, né? 12-9 no total e 5-3 nas certas, incluindo, naturalmente, os gols. O Bahia foi sim um time mais perigoso, os 2 gols foram muito bonitos, mas o sustinho do 1-0 ali tão cedo, entregando o gol daquele jeito ali, ali, meu amigo, a torcida, a paralisação acabou sendo boa, porque a torcida do Bahia já estava no processo sem paciência. A impressão que eu tenho é que o jogo parou tanto que até a queixa do placar acabou minguado pelo tempo que o jogo ficou parado. Inclusive, quando o repórter do Premier foi entrevistar o torcedor do Bahia, me tirou assim uma gargalhada no sofá, meu irmão, perguntando os caras. Não sei se eu estava no estádio, eu estava vendo pela televisão. Eu vi essa parte. Estava em casa, meu irmão, aí... E tem um cara muito característico, tem um cara com os dreads, assim, com as cores do Bahia, o maior cara de torcedor símbolo, assim, aqueles torcedores mais clássicos da arquibancada. E o cara falou algo que eu estava 20 minutos ali pensando a mesma coisa. Aí o cara... Quando falou, não sei o quê, o primeiro entrevistado deu uma resposta muito séria, falou do que estava o jogo, que vai virar, tal. Quando foi pro segundo, o segundo foi assim, ó, meu, pelo amor de Deus, era melhor ter chamado a torcida do Bahia, pô. 3 rodos e uma vassoura, pô. O cara falou assim, o cara apontou assim com a cara, fez 3 rodos e uma vassoura, pô. Condição nenhuma, isso aí. E eu tava o tempo todo, eu disse, porra, realmente são 3 rodos e uma vassoura para enxugar um estádio assim, meu irmão. O cara chamava, era melhor ter chamado a torcida do Bahia, a gente lá tirava esse negócio, o jogo ia ter que recomeçar e tal. Eu não sei se esse repórter, eu me tirou uma gargalhada na hora do sofá, e o jogo acabou voltando. Enfim, a água baixou, o sistema de drenagem funcionou melhor lá, e já apesar do placar estar 1-0 para o Fluminense, mas já volta sem uma pressão da própria torcida. Eu acho que já volta como se fosse, ó, meu irmão, está 1-0 para o Fluminense, mas o jogo está começando agora. Então, no fim das contas, ainda que tenha sido algo atípico, mas aquela paralisação, pelo menos na minha percepção, para a atmosfera do jogo, ela acabou sendo importante, embora tenha atrasado 45 minutos, o jogo acabou de madrugada, um jogo já começa de 9h30 da noite. Atrasar 45 minutos, meu irmão, assim... Eu não sei nem como é que é o metrô de Salvador, se fecha de meia-noite, se fecha de 1h, como é. O de Pernambuco, toda vez tem que negociar o horário. Não sei como é o de Salvador. Isso. Quando tem jogo na Fonte Nova, o metrô estende o horário. E eu acho que ontem estendeu ainda mais, porque quando não adianta botar no horário 1 hora só mais, não adiantaria de nada. Quando eu saí na Fonte Nova, eu vi que o metrô tava passando ainda. Menos mal. Porque foi a primeira coisa que eu pensei, meu irmão, ferrou muita gente para essa partida, mas esse gelo que o Bahia quebrou da campanha foi muito importante, até porque ainda não sai de Salvador, fica para para pegar o clássico. Então, esse início de campeonato, na hora que abriu 1-0 o Fluminense, era para tirar do trilho completamente, porque ainda que Rogério, se caso o Fluminense tivesse vencido, ainda que Rogério Ceni não fosse sair, porque não é o perfil do grupo da gestão atual, mas ia ficar aquela relação torcida e técnico completamente complicada, uma largada já com dificuldade. Então, o equilíbrio que esse resultado trouxe foi muito importante. Pedro, uma curiosidade, já teve alguma partida do Bahia que começou num dia e acabou no outro? Se teve, quando foi a última? Rapaz, teve uma, até me fizeram essa pergunta no Twitter, mas é uma pergunta difícil de você conseguir identificar. Mas, assim, ali. Tipo essa de madrugada, é parar e voltar no dia seguinte, tá perguntando, só para entender. Acho que é as duas coisas, né? Vale. Começou num dia e acabou no outro. Essa acabou no outro. Em 2019, a CBF marcou um Rio Branco e Bahia pela Copa do Brasil. Se você entrar no site da CBF ali, a partida está marcada para 23h30. E o horário original era 00:30.
A CBF botou lá, tipo, tem lá no site até hoje, 00:30, e alteraram. O horário de Brasília. O horário no horário de local Brasília. Exatamente, o horário de Brasília, que no horário local era, se não me engano, acho que 2 horas antes, né? Tava em horário de verão ainda. Mas aqui em Salvador, o jogo, eles recuaram no horário de Brasília para 23h30, né? Porque 00:30 tava foda. E aí aqui em Salvador, que estava sem horário de verão naquele ano, o jogo começou às 22h30, ou seja, terminou no dia seguinte já, né? Teve um torneio início também. O torneio início era aquele campeonato que ocorria todo no mesmo dia, né? Que por conta da chuva também, a final acabou ficando pro dia seguinte. Um final que envolveu, se não me engano, Bahia e Botafogo. E teve uma partida também no Campo da Graça, que muito provavelmente, eu não tenho certeza, mas que muito provavelmente deve ter entrado pro dia seguinte também, que foi uma partida que começou tarde também, Bahia e Sul da América. Primeiro amistoso internacional da história do Bahia, em 1931 ainda, primeiro ano do Bahia. Que foi uma partida que começou tarde, eu não tenho horário, mas eu sei que começou tarde. E teve também chuva, faltou luz, atrasou pra caramba, e provavelmente deve ter entrado pelo dia seguinte também. Essa partida é uma curiosidade, inclusive. Quem estava lá era o pai da Rainha Elizabeth. Esteve nessa partida. Caramba! Não é a viagem, ela não veio, não. Então deve ser uma coisa bem. Não, foi uma viagem. O pai da Rainha Elizabeth é o cara do discurso do rei, pô. Ele mesmo, pô. Ele mesmo. Só que ele não era ainda. Ele era príncipe, mas ele não era o príncipe herdeiro. Mas é o rei daquele filme, aquele personagem. Ele mesmo. E o príncipe herdeiro, ele estava nesse jogo também, só que depois ele acaba renunciando, né? Então, eu gostava de viajar para o Nordeste, né? Porque isso deve ter sido antes. Não sei se é 60. Enfim, tem no início dos anos 70, alguma coisa assim. Aí a Rainha Elizabeth, com o rei consorte, ele vieram para o Nordeste, passaram no Recife, eu não sei exatamente o ano. Tem até uns filmes disso aí. Fizeram um desfile por aí, é coisa bem curiosa. E essa do rei eu não sabia, não. E só sobre esse ponto que você trouxe, de um jogo acabar de um dia no outro, que eu tinha perguntado justamente se era um jogo se prolongando ou paralisando e recomeçar a reta final da partida. Só dizer aqui que, por uma bizarrice do regulamento, aqui em Pernambuco o jogo já acabou de madrugada está subindo 2 da manhã, é quase isso, porque na final de 77 o regulamento era o seguinte: se o Náutico vencesse no tempo normal, o jogo foi no Arruda, Náutico Sport. Se o Náutico vencesse no tempo normal, forçaria a prorrogação. E na prorrogação, o campeão só sairia depois que alguém fizesse um gol. Aí o Náutico venceu por 1-0 no tempo normal. E a prorrogação de 30 minutos não teve gol. Mais 15 não teve gol. Enfim, o jogo durou, se não me engano, 158 minutos. Até que saiu o gol do Sport. Essa aí poderia ter... Não, o regulamento diz o seguinte: só acaba quando sai um gol. Aí os caras jogaram. Assim, os caras jogaram 2h30 de futebol até que saísse o gol do Mauro no Arruda. Já pensasse que bizarrice, meu irmão. Deve ter sido um futebol de altíssimo nível. Essa reta final deve ter sido um altíssimo nível, deve ter sido. Pô, se brincar, tem até os caras deitados no YouTube quando acaba o jogo. Assim, é um negócio bizarro. Mas é o tipo de coisa que o cara coloca no regulamento para não acontecer, né? É isso que não pode, porra. Assim, o cara coloca, não, alguém vai fazer antes. E se não fizer, meu irmão? E se não fizer? Pronto. E se não fizer, nós vamos bater 3 da manhã jogando bola. Arthur, deixa eu te perguntar uma coisa antes da gente ir para as análises individuais. O Bahia, na primeira rodada, saiu na frente e tomou um gol no final, né? 2 gols ali na reta final. O contexto de ontem também dá uma moral também que o time consegue sair de situações adversas, né? Depois da derrota para o Inter, da forma que foi, também tem esse componente que dá uma animada, né? Na confiança. Com certeza, Fábio. Eu acho que a vitória, o triunfo do Bahia na partida de ontem foi muito importante para dar confiança em vários aspectos, né? O que Pedro falou, primeiramente, da confiança no trabalho de Rogério Ceni, eu acho que ele ganha confiança não só pelo resultado, mas por algumas escolhas. Eu acho que o torcedor do Bahia ele já começou o jogo um pouco mais paciente com o Rogério, só por ver Gabriel Xavier de titular. Ele já pegou e disse, opa, já tem uma boa notícia aqui, parece que ele já ouviu a gente um pouquinho, e se ele perde, pode ter certeza que ele não cairia, mas já estaria naquele nível de pressão de Paiva, o meme com a foto de um burro que fez Paiva sair, ou se acaba perdendo o Bavi, aí podia descambar ainda mais. Então, assim, podia não ser
demitido, que provavelmente não seria, mas a pressão fora ela ia existir de toda forma e ia continuar aumentando, porque uma coisa é o Grupo City ter sua avaliação, outra coisa é a torcida seguir essa mesma avaliação. Mas como eu falei, tem a questão de Rogério Ceni, que foi importante, mas tem a questão do trabalho como um todo e da avaliação de elenco. O Bahia, como o Pedro bem falou até no comentário dele, é uma equipe que vem nessa tônica de muitas vezes faz boas partidas, mas quando chega ali na metade do segundo tempo, cai de rendimento, acaba sofrendo muito no jogo, acaba levando um gol, levando uma virada, etc. E não foi isso que foi visto na partida de ontem, né? Foi um Bahia que foi soberano, como o Pedro falou, a vitória foi extremamente justa do Bahia. Se o Bahia não consegue a vitória, seria um resultado injusto pelo que a gente viu dentro de campo. Então, passa essa confiança, né, de que não é uma regra de que o Bahia é uma equipe que sempre vai cair de rendimento na reta final, sempre vai sofrer, não vai ter força para sustentar. Não. Foi algo que aconteceu ali de forma pontual, mas dá, obviamente, confiança e que é algo que o Bahia com certeza vai precisar, né, durante a Série A. Vão existir, com certeza, várias partidas com roteiro similar, em que o Bahia vai ter que mostrar essa superação para dar a volta por cima e conseguir o resultado, muitas vezes usando o banco de reservas, muitas vezes usando jogadores que não começaram a partida, muitas vezes aproveitando de reta final de jogo. Então, acho que foi uma resposta importante e importante que ela venha também de forma rápida, né? Para não dar espaço para gerar alguma crise dentro do Campeonato Brasileiro. Muito bem. Thiago Mioca também já está por aqui. Quer dar o seu plá sobre essa vitória esse triunfo, desculpa, do Bahia, Mioca? Antes da gente passar para as análises individuais. Eu acompanhei ontem, eu vou falar bem resumidamente. Eu vejo que o Bahia, né, ainda há um processo de evolução como time. Acho que a ideia ontem do Ceni, né, eu até tinha citado da última vez com o Lula, que estava presente, que passaria também por uma mudança, mas eu acho que Ceni acertou ontem em manter boa parte da ideia do que ele imaginava. Eu ainda acho que o Bahia, em alguns contextos, vai ter que mudar o seu formato de jogo para determinadas partidas, jogos fora de casa, um tipo de adversário. E a vitória ontem, né, olha, o triunfo, enfim, o resultado positivo de ontem, ele dá uma tranquilidade a mais. Mas eu acho que o Bahia ainda vai precisar de mais sequência, de mais constância em atuações para não mostrar, às vezes, essa fragilidade, essa dificuldade, muitas vezes, de se manter mais equilibrado. Porque, e aí daqui a pouco a gente vai entrar no outro jogo, né? Eu acho que esse começo de Brasileiro ele apresenta muita instabilidade nas equipes. Eu estou sentindo muito isso e o Bahia também é uma dessas equipes que ainda não tem mostrado uma estabilidade. Né? E para isso eu acho que para conseguir algo maior vai necessitar de uma estabilidade maior. Muito bem. Pedrão, coloca aí na tela o campinho, né? O nosso campinho para o seu xará, né, o Pedro Pereira, fazer as análises aí individuais dos jogadores do Bahia. Vamos lá, Pedro, começando ali com o goleiro Marcos Felipe. Simbora. O Marcos Felipe, assim, ele não foi tão exigido. O Fluminense não, mas tem assustado em alguns momentos, assim, mas não houve assim, um momento assim, de necessidade de grande defesa de Marcos Felipe. Né? Agora, ainda assim, eu achei a partida dele mais ou menos com a bola nos pés. Já falei aqui em relação ao lance do gol, né? Não acho que tenha sido uma falha dele. Para mim, a falha está 99% com Ares e 1% com o Marcos Felipe. Mas eu acho que em alguns momentos ele falhou com os pés mais do que o de costume. Ele não é um goleiro exuberante com os pés. E ele é muito exigido, né? Mas ontem eu acho que ele esteve abaixo. Como também não comprometeu a principal função dele, eu vou colocar a bolinha amarela para ele. O extra e Gabriel Xavier. O extra e Gabriel Xavier não tem como não ser o verde mais verde que tem. Fizeram uma partidaça, todos os dois, assim. Gabriel Xavier, como eu já falei aqui, garantindo, pelo menos, se tudo sair dentro da normalidade, né? Garantindo para mim a posição de titular. Seria uma surpresa terrível se ele não continuasse como titular depois desse jogo. Fez uma partidaça, teve, assim, tipo, acima das expectativas. Não diria nem que assim, porque toda vez que ele entra, ele vai bem. Mas ontem ele fez valer, assim, a titularidade.
E Cuesta também. Cuesta muito bem também ontem. Arias, pior partida dele no Bahia. Foi diretamente responsável pelo gol. Ele seria um candidato para o vermelho mais escuro se no segundo tempo ele tivesse melhorado um pouco. E até o fato do Bahia ter vencido o jogo, né? A falha dele acaba ficando mais discreta. Talvez se o Bahia tivesse perdido com aquele gol que o Bahia sofreu, o vermelhinho estava garantido para ele. Mas como ele conseguiu, em alguns momentos, estar bem na partida, eu vou de laranja para ele. Mas de fato foi o pior jogador do Bahia na partida, tá? Já adianto que não vai ter nenhum vermelho. Juba foi bem, não foi uma partidaça, mas foi ok. Juba, ele de fato é o lateral esquerdo do Bahia hoje, né? Para mim, não deixa de ser um improviso. O Juba não foi contratado como lateral. O Rogério Ceni até falou sobre isso essa semana, né? Porque de fato o Bahia não tem um lateral esquerdo de origem e qualquer jogador que ele coloque ali na posição será um improviso. Aliás, a gente já tinha comentado aqui do erro do Bahia em começar o Campeonato Brasileiro sem um lateral esquerdo. E para mim esse erro ele fica ainda mais evidente com a fala de Ceni, né? Ceni falou que o Bahia liberou Matheus Bahia e me fugiu o nome agora do outro lateral que o Bahia liberou, sem ter ainda a certeza de que Iago Borduque poderia chegar antes de julho. Então, foi um vacilo de fato grande, né? Uma bobeira ter perdido a Cândido. Cândido, que o Bahia acabou liberando também. Então, o Bahia perdeu 2 laterais esquerdos que poderiam estar contribuindo muito atualmente. Por achar que poderia trazer Iago Borduque antes de julho, que é quando ele de fato vem. Então, o Bahia vai de fato ficar até julho sem um lateral esquerdo. Para mim, isso é um erro que pode custar caro. Pode perder partidas por causa disso. Mas Juba fez uma boa partida ontem, vai ficar com verde musgo. Caio Alexandre e Jean Lucas estiveram bem também. Jean Lucas verde musgo e Caio Alexandre verde. Fez uma ótima partida. Caio Alexandre, aliás, que bom que Caio Alexandre tá recuperando o futebol dele, né? Caio Alexandre, um cara importantíssimo, fez ótimas partidas do Bahia no primeiro trimestre. Fez um ano passado muito bom também, uma excelente contratação. Para mim, a contratação que eu mais comemorei. Mas ele vinha no momento de baixa. Talvez o pior momento dele no Bahia. Talvez não, com certeza. A passagem dele não é tão longa assim. E ontem, além do gol, eu acho que ele fez uma boa partida também. Jean Lucas, boa partida. Só que não diria que tão brilhante assim. Então, vou ficar com o verde musgo para ele. Everton Ribeiro, gostei bastante da partida de Everton Ribeiro ontem, tá? Ele não foi assim o melhor em campo, nada disso, mas a qualidade que Everton Ribeiro dá para o Bahia, na troca de passes ali na frente, ela é notável, assim. E mesmo quando ele não é o melhor em campo, assim, acho que ele ajuda muito. E ontem, para mim, ele ajudou bastante. Fez um errinho, em determinado momento que gerou uma chance perigosíssima para o Inter. Mas, ao meu ver, ontem esteve muito bem, nota 8. Nota 8 para mim é verde musgo, tá? Verde musgo para ele. Mas quase no verde mais verde. Cauli, partida discreta no primeiro tempo, mas mesmo assim, em alguns momentos, a qualidade dele aparece. Cauli é aquele tipo de jogador que em um lance ele consegue mudar a partida, né? E ontem no primeiro tempo ele apareceu pouco, mas quando apareceu bem. Mas muito discreto ainda. No segundo tempo ele apareceu mais, participou mais e fez um golaço. E eu acho que sem o gol a partida dele já poderia estar no verde musgo, mas o gol que realmente foi uma pintura e foi o gol da virada vai levar ele pro verde, mais verde que tem. Ademir, boa partida. Eu acho que Pedro, na retaguarda aí, teve algum problema, né? Que ele não tá conseguindo. Agora voltou aí. Só recapitulando aí para você, Pedro. Jean Lucas e Everton Ribeiro, verde musgo. Ademir,
Boa partida. Acho que aproveitou bem a chance que teve de entrar como titular. Não foi uma partida espetacular, mas acho que contribuiu bem no ataque. Acho que o Bahia tem... Ademir é uma boa opção. Assim, eu não acho que ele vai continuar sendo titular em todos os jogos, mas em alguns momentos ele vai aparecer como titular. E às vezes entrando no banco de reserva também, mas é um cara que, para mim, é útil, é importante ter Ademir no banco do Bahia, assim como o Biel também. E verde musgo para Ademir. Biel também, falar logo de Biel, que entrou também no lugar de Ademir, em lados opostos do campo, né? Mas Biel também fez uma boa partida, mas já estava vencendo, e ele até contribuiu também defensivamente. Eu acho que também não foi assim um grande destaque, o momento do jogo também já não exigia tanto isso, mas pode ficar com verde musgo também, Biel. Tassiano, ok, verde musgo, não foi brilhante, mas fez o dele. E haverá os que entraram aí agora, já falei de Biel, os que entraram assim, acho que é até mais difícil avaliar. Everaldo, eu não vou avaliar Everaldo, né? Everaldo, ele teve uma chance de gol assim que tipo, ele finalizou mal. Se fosse avaliar, vocês iam dizer que eu estava de marcação com ele. Eu vou deixar sem nota mesmo. Acho que basicamente é isso. Os que entraram, acho que dá para ficar sem nota. Talvez Rezende ajudou um pouco mais e foi ok, sem grande destaque. Então, deixar sem avaliar mesmo. Acho que é isso. E sim, o acho que Sen? pronto, vamos lá. Eu acho que o Bahia, coletivamente, ontem esteve muito bem. E vou dar um crédito aqui para a Ceni. A entrada de Gabriel Xavier foi realmente. Demorou pra caralho, assim, mas eu procurei outra palavra aqui, mas não achei. E Rogério Ceni, de fato, até que enfim, assim, depois de muita demora, ele percebeu. Então, colocar o verde mais verde aí para Rogério ontem, não só por conta disso, mas porque eu acho que o grande destaque do Bahia ontem foi o coletivo. Então, verde, assim. Boa, muito bem. Então vamos para as medalhinhas, Pedro. Temos 4 jogadores, né, com verde claro, mas temos 3 medalhas para distribuir. Faça seu pódio. Pô, tá aí, viu? Até é difícil. Até é difícil. Cara, Cauli, eu acho que ele foi importante, mas eu acho que o primeiro tempo dele foi mais discreto. Não sei se se eu escolheria ele como o melhor em campo. Caio Alexandre poderia ser uma escolha também, acho que foi bem. Mas eu vou ficar com um dos dois zagueiros, tá? Acho que Gabriel Xavier e Cuesta estiveram muito bem ontem. Pô, acho, assim, vou colocar Gabriel Xavier como o melhor, até para dar uma moral. E para que Ceni não mude de ideia. E Cuesta como o segundo melhor. E aí o terceiro, Cauli e Caio Alexandre estão próximos ali no cantinho, né? Pode botar no meio ali entre os dois. Muito bem. Então, pódio feito ali, vão dividir. É que nem no judô, né? No judô tem 2 medalhas Pode judô. de Pode judô. Então fica aí para o Caio Alexandre e para o Cauli. Dos que estão com verde musgo, daria para colocar tipo, Everton Ribeiro, acho que foi o que ficou mais próximo assim do verde mais claro. Teve uma nota boa também, depois Jean Lucas e tal. Enfim, mas foi bem outro. E o pior em campo, se a gente tivesse um símbolozinho para o pior, aí sem dúvida nenhuma, acho que seria Arias mesmo. Boa. Então, passado a régua aí no triunfo do Bahia para cima do Fluminense, 2-1.